Você já percebeu como algumas pessoas parece que nasceram para empreender, enquanto outras desistem no primeiro obstáculo? Então, deixa eu te contar um segredo. Ninguém nasce empreendedor. O que realmente faz uma pessoa ter sucesso na carreira não é sorte, não é talento e também não é ter dinheiro no banco. É o que essas pessoas fazem todos os dias. São hábitos que elas constroem, repetem e mantêm, mesmo quando ninguém está olhando. E hoje eu quero ter uma conversa aberta com você. Eu não vou te dar uma lista engessada ou um checklist do que você deve ou não deve fazer. Eu vou te mostrar de forma simples e objetiva de como bons hábitos podem transformar a sua forma de empreender. Então vamos juntos, porque essa conversa pode mudar completamente a forma como você olha para a sua jornada empreendedora. Eu sou o Paulo Martins, sou um empreendedor. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber mais notificações desses conteúdos que ajudam a gente a expandir a nossa mente e empreender de maneira mais profissional. E fica comigo até o final, porque cada parte desse vídeo se conecta uma com a outra. Porque assim, não adianta às vezes você desenvolver um hábito ou outro ali, sendo que às vezes você pode estar deixando de desenvolver um dos mais importantes. É como se fosse um quebra-cabeça. Você deixa faltar uma peça e o jogo não se completa. Primeiro a gente vai falar de disciplina. Olha, a motivação, eu sei que é aquela coisa maravilhosa, aquela empolgação, aquela energia, aquela vontade de virar a noite planejando, mas a motivação passa. A disciplina é o que fica. Se você quer ser empreendedor, você precisa aprender a trabalhar nos dias bons e principalmente nos dias ruins. Sabe aquele dia que você acorda cansado, desanimado, sem energia, sem vontade de fazer nada? É exatamente aí que entra o hábito da disciplina. Não é sobre acordar inspirado todos os dias. É sobre fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Se você confiar somente na motivação, você vai desistir no primeiro obstáculo. Porque tem muita gente que confunde estar ocupado com ser produtivo. Tem empreendedor que passa o dia todo correndo e chega no fim, não sabe nem o que produziu. O tempo é o recurso mais caro que você tem. A forma que você organiza ele vai determinar aonde você chega. Às vezes é melhor você trabalhar 3 horas focado do que 12 apagando o incêndio. Outra coisa que diferencia muito é aprender constantemente. O mundo muda rápido, os negócios mudam rápido. Quem para de aprender fica para trás. Você não precisa ler um livro por semana, mas se todos os dias você consumir um pouquinho de conteúdo de qualidade, seja ler a página de um livro, ou assistir um podcast ou uma aula, no final do ano você vai ter crescido absurdamente. É como se fosse uma academia para sua mente. Mas eu sei, empreender não é só estudo, é aguentar o tranco também. Você vai ouvir muitos nãos, vai ter dias ruins, você vai errar e isso machuca. Por isso, resiliência e inteligência emocional não são opções, são essenciais. Um professor meu disse uma vez na sala de aula, e eu nunca mais esqueci dessa frase: não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você tem capacidade de levantar. E outra coisa também, ninguém cresce sozinho. O network é o que diferencia das pessoas que ficam rodando em círculos e as que realmente crescem e conseguem decolar. Mas eu não estou falando de conhecer pessoas só para pedir ajuda, não. É sobre criar conexões genuínas, ouvir, ajudar primeiro e compartilhar experiências. Porque uma única pessoa pode abrir portas da sua vida que encurta anos na sua caminhada. Agora eu vou falar de um hábito que muita gente negligencia, que é a saúde. Do que adianta você construir um império se você não vai ter energia para aproveitar? Negócio não é maratona, é corrida dos 100 metros. Se você não cuida do corpo, da mente, do sono, não tem consistência. E sem consistência não existe sucesso. E já que a gente está falando de base, então deixa eu tocar num assunto aqui que é meio delicado, que é o controle financeiro. Não existe negócios que suporta bagunça nas contas. E eu falo sério, não misture dinheiro da empresa com o pessoal. Não gaste mais do que entra e não confunda faturamento com lucro. Faturar muito e sobrar pouco é ilusão de prosperidade.
E outra coisa que pouca gente fala também é a visão de longo prazo. Empreender não é golpe de sorte, não é ficar rico da noite para o dia. É um trabalho de anos de construção. Quem entende isso, persiste, mas quem não entende, desiste cedo demais. E claro, não dá para deixar o cliente de fora, né? Porque empreender não é sobre você, é sobre você resolver a dor do outro. Se você entende o seu cliente, ouve, adapta, entrega mais do que você promete, ele vai voltar, vai indicar e aí sim o negócio começa a crescer. E já que a gente está falando sobre um assunto tão importante que são os hábitos que um empreendedor de sucesso precisa ter, eu vou deixar também aqui no card destacado um link de um vídeo que eu falo sobre o mindset, a mentalidade que o empreendedor de sucesso também precisa ter. Todo empreendedor, todo empresário de sucesso no mundo tem esses comportamentos que a gente está falando aqui nesse vídeo, esses hábitos e a mentalidade que eu cito no vídeo que eu estou te indicando agora. Clica depois que você acabar de assistir esse, assiste lá que eu tenho certeza que vai somar para você. E para fechar essa nossa conversa, deixa eu te lembrar de algo simples e poderoso, que é a gratidão. Porque empreender é pesado e se você só olha para aquilo que falta, então você vai sempre viver frustrado. Mas quando você começa a reconhecer as pequenas vitórias, começa a agradecer as conquistas do dia, a sua energia muda, a sua mentalidade muda e aí você começa a atrair coisas boas para o seu negócio. Existe uma ferramenta validada pela ciência, inclusive, que é a técnica da gratidão. Você pega lá uma folha e uma caneta e no final do seu dia você escreve pelo menos 3 coisas pelo qual você é grato no seu dia. Aí você vai refletir um pouquinho, um momentinho sobre aquilo. Nossa, isso tem um efeito imenso na sua vida, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, deixa eu te perguntar, qual desses pontos mexeu mais com você hoje? Porque talvez você já saiba de tudo isso, mas saber não muda nada. O que muda é praticar. Escolha um hábito, só um, e comece a praticar hoje. Depois você vai acrescentando os outros. Porque no fim, não são as grandes decisões que constroem a vida de um empreendedor. São as pequenas escolhas diárias e os pequenos hábitos que a gente repete. E lembre-se, o empreendedor de amanhã se constrói com os pequenos hábitos que você cultiva hoje. Bora começar? Se este conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma ele te ajudou, então deixa um like, se inscreva no canal e aciona o sininho para você receber notificações de quando a gente postar mais conteúdos como esse. E compartilha esse vídeo com um amigo seu que você talvez saiba que esteja precisando ouvir esse tipo de conteúdo para começar de uma vez a empreender. E até a próxima!